Olá, professores! Vamos para o nosso segundo tutorial. O primeiro eu mostrei como acessar o terminal web Sofia, né? Falei que era só entrar aqui no site do Jaime, clicar na área restrita, depois digitar o código que você irá receber e a senha, que é algo pessoal, intransferível, que você tem que tomar cuidado e não compartilhar com ninguém. Caso ocorra perda, alguma coisa do tipo, é entrar em contato comigo e com a Priscila para que a gente possa bloquear essa perda no sistema. Você dá um entrar e mais uma vez você vai aparecer aqui como professor. Eu estou logada como professora especialista de arte e de filosofia. Então eu falei um pouco sobre a aba Meus Arquivos, que nós não vamos usar, falei sobre o cadastro. Aqui a aba Consultas são para consultas em geral, relatórios que estarão disponíveis aí ao longo do que você estiver usando, né? E isso daí vai ficar mais claro quando você já tiver uma vivência com o sistema. Por isso eu não vou entrar em tantos detalhes disso agora, tá? Mas essa videoaula está focada na frequência. Para colocar a frequência do aluno, você vai clicar aqui nessa aba. Você vai escolher aqui, né, o período. Fique bem atento, tá? Se aparecer período 2016... não use esse período, coloque sempre período 2017. Unidade nós só temos uma do Jaime. E aqui você vai escolher as suas turmas. Eu leciono para essas turmas, então são essas turmas que me aparecem. Se aparecer uma turma que você não dá aula, ou se faltar alguma turma que você dá aula e não está aparecendo, por favor me procure. Provavelmente foi algum erro de configuração quando eu estava atribuindo as aulas, tá? Aqui no caso eu vou usar o primeiro ano como exemplo. Você sempre vai escolher o período que você quiser colocar a frequência, tá? Para cada dia. Lembre-se, nesse começo a gente vai ter que colocar a presença desde o dia 30 do 1 até o período que a gente está dando aula, certo? O treinamento de vocês aí está marcado para o dia 7. Vamos selecionar esse período? Então eu estou escolhendo esse período aqui, vou dar um buscar. Como eu dou aula, como eu já disse, de arte e filosofia, aparecerão todas as aulas de arte e filosofia desse período, do dia 30 ao dia 7 do 3, ok? Aqui, ó, como vocês podem perceber, aparece um número, isso aqui é referente a um relatório, tá? Que depois eu posso consultar, colocar esse código aqui e vai aparecer esse relatório, mas a princípio não se preocupem com isso, vamos deixar isso aí para depois. Depois eu explico. Aqui vai ter a data que eu dei aula. Para o primeiro ano, sempre dou aula às quartas-feiras. Então, todas as quartas-feiras estão aparecendo aqui. E também dou aula às quintas-feiras, né? Dou aula de arte às quartas e às quintas-feiras eu dou aula de filosofia. Então, pode ver que aparece aqui dia 1, dia 2, né? Que foi uma quarta, que foi uma quinta-feira. Tá? E aqui aparece o quê? A primeira aula e a segunda aula. Eu sempre dou a primeira e segunda aula de arte para o primeiro ano na quarta-feira. Na quinta-feira, sempre dou a quarta aula de filosofia daquele período, tá? Então, sempre vai aparecer aqui isso. Isso aqui que significa esse 1, 2, 4, assim, sucessivamente, tá? Se houver aí algum período, houve o carnaval, né, que não houve aula, vai pular, não vai ter aí o dia para você atribuir aula. Então, vamos começar lançando aqui uma presença. Eu vou pegar aqui o dia, como eu já usei esses dois primeiros aqui, eu vou pegar o dia 8 do 2, que eu não usei ainda. Vou dar um lançar. Então, você dá um lançar e você vai perceber aí que aparece para você, ó, tudo descrito. Período 2017, Jaime Crates, primeiro ano do ensino médio, né? O dia, as aulas, conforme eu disse. E aqui você tem, ó, se você vir com a barra de rolagem, você vai ter todos os alunos dessa turma do primeiro ano, correto? Você sempre vai atribuir as faltas. Você sempre vai atribuir as faltas. Como eu dou aula dupla de artes, ó, eu tenho F1, primeira aula, né? F2, segunda aula. Então, falta na primeira aula, falta na segunda aula. Esse O1 e esse O2 significam as ocorrências da primeira aula, as ocorrências da segunda aula. Nós vamos entender isso, tá? Primeira coisa que você deve fazer, depois que você entrou aqui, selecionar o tipo de falta. Falta coletiva, presença coletiva, isso acontecerá
de modo muito raro, quando a Crisinha pedir, né, que isso ocorra. E sempre que você selecionar ou a falta coletiva ou a presença coletiva, haverá uma justificativa aqui, tá? Isso não deve ser feito. Mesmo, hoje faltou todo mundo, hoje veio todo mundo, e não tem como você usar isso aqui. Você tem que usar normalmente o que é atribuído aqui, tá? Esse tipo, que é o tipo normal. Então, você escolheu o tipo normal, mesmo que todo mundo tenha vindo nesse dia, você não vai marcar nada. Todo mundo veio, você não vai marcar nada. Mas nesse caso aqui do dia 8, no meu caso, o Rafael Baumgart faltou. Cadê o Rafael aqui? Deixa eu ver. Rafael Baumgart faltou. Ele faltou tanto na primeira quanto na segunda aula. Também faltou o Felipe. Eu anotei fora da ordem de chamada, porque eu só anotei os que faltaram aqui para o meu controle, né? Certo? Não aconteceu, nesse dia aqui, não me aconteceu nenhuma ocorrência. Mas vamos supor que tivesse acontecido. Vamos supor que o Gabriel Viana, nesse dia, tivesse vindo sem uniforme. O que eu ia fazer? Eu ia vir na primeira aula aqui, ia selecionar o all 1 e iria aparecer aqui para mim, ó, sem material, sem uniforme, usando o celular. Então, eu clicaria aqui no sem uniforme e daria um gravar. Eu não vou fazer isso porque não aconteceu isso, mas vamos supor que tivesse acontecido, era só fazer e gravar. O que vai acontecer? Automaticamente, essa mensagem de que o aluno estava sem uniforme vai para a coordenação e vai também para a mãe e para o pai do Gabriel, que é, no caso, até a professora Flávia, né? Então, você tem que sempre marcar assim, ó, a ocorrência da primeira aula, ele estava sem uniforme na primeira aula, mas ele também estava sem uniforme na segunda aula, né? Então, você vai sempre marcar isso daqui, tá? Conteúdo dado. Aqui atrás, tá vendo? Isso aqui é a abinha, perfeito, você colocou já as faltas, tal. Aí, você vai poder usar essa outra aba. Mas antes de usar essa aba, o que você precisa fazer? Vamos subir aqui. Isso daqui é importantíssimo, tá, gente? Se eu salvo isso daqui, ele salva as alterações do lançamento e isso significa que você vai retomar isso mais tarde. Você não está finalizando, você só está salvando. Eu preciso que você finalize isso para que isso seja mandado para o sistema Sofia de fato, tá? E isso realmente gere a falta do aluno, tá? Então, recapitulando, depois que você escolheu aqui o tipo de falta, que é a falta normal, você colocou aqui todas as faltas, né? E selecionou aqui todas as ocorrências que vocês viram lá. Você vai vir aqui, ou você vai salvar para retomar isso depois, tá? Ou você simplesmente vai finalizar isso daqui. No meu caso aqui, eu vou salvar. Salvei, porque eu vou retomar isso, não vou finalizar ainda. Então, salvou, ele vai deixar a sua lista atualizada ali com sucesso, tá? Igual foi mandado aqui na informação. Você vai dar um confirmar, mas isso não significa, olha, que a lista foi enviada. Então, aqui tá falando para mim, olha, você tem uma lista não enviada. Eu não enviei essa lista, eu não finalizei essa lista, beleza? Voltando lá, nós estávamos atribuindo aula no dia 8, né? Na turma do primeiro ano. Vou dar uma busca aqui novamente para voltar para aquela lista. Vamos lá, era do dia 8, aula de artes, essa daqui, ó. Então, eu vou continuar aqui lançando agora. Ó. Tá vendo que aqui Flegou iniciou o lançamento? Porque eu iniciei lá, eu coloquei falta pro Felipe Clemente e coloquei falta pro Rafael Baumgart, beleza? Então, vamos lá. Contudo, eu salvei e não finalizei. Mas aí eu vou escrever agora o conteúdo dado. Para que, no caso, a Rosângela, que é a coordenadora do ensino médio, fique sabendo. Eu havia falado para ela num planejamento ou pelo papel, né, que era o sistema anterior do Jaime, ou aqui pelo Sofia, o que eu ia dar. Então aqui, na verdade, esse conteúdo dado é uma confirmação, é um relatório, é um feedback da aula, beleza? Então, por exemplo, eu falei para a Rosângela que naquele segundo dia ali,
de aula no primeiro ano, eu estaria falando sobre concepção geral de artes. Então, realmente, eu falei sobre concepção geral de artes. Eu falei, dentro desses itens, eu consegui falar sobre o domínio das técnicas artísticas. Eu consegui falar sobre a arte como razão e por último, eu consegui falar também sobre a arte como expressão do artista. Certo? Dei uma atividade extra classe para os alunos pesquisarem a arte como expressão do artista e trazer uma obra que exemplificasse isso. Então, eu vou usar o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vou explicar isso para a Rosângela. Foi dada uma atividade para próxima aula, onde o aluno deverá trazer individualmente uma obra que expresse. Eu tinha dado Ctrl+C lá, vou dar um Ctrl+V aqui. Que expresse, então, aqui, ó, a arte como expressão do artista, certo? Foi tarefa? Foi tarefa, tá? Então, eu tô falando isso. Isso aqui é referente à primeira aula. É a mesma coisa para as duas aulas? Ah, foi a mesma coisa para as duas aulas. Beleza, tá. Né? Não... Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e vai para ela. Certo? Então, aqui, ó, eu tô falando para a Rosângela que nesse dia 8 aqui foi realmente o que eu consegui dar, tá? Aí, agora aqui eu posso salvar isso. Ah, mas não tenho certeza se foi bem isso, tal. Eu salvo, depois eu consigo retomar. Como eu fiz com a presença ali, tá? Com a frequência. Ou eu finalizo. No caso, agora eu vou finalizar. Porque eu tenho certeza que eu dei isso daqui. Tenho certeza que essa foi a atividade extra classe, foi de fato. E tenho certeza também que aqui na parte dos alunos, a frequência está correta. O Rafael Baumgart realmente faltou e o Felipe realmente faltou. Então, eu vou finalizar. Finalizando, não tem como mais eu retomar isso, tá, pessoal? Se você finaliza uma lista, ela vai para o sistema Sofia e vai ficar registrado na secretaria e em todos os lugares que se deve ficar. Então, a princípio, você salva sempre uma lista quando você não tem certeza ou quando você quer alterar ou continuar. Você só finaliza uma lista quando você já disse tudo que você precisava dizer e tem certeza daquilo. No meu caso, realmente eu disse tudo que tinha que dizer sobre o dia 8 e tenho certeza disso, sobre a aula de artes, beleza? Então, isso já foi lá. Isso já foi lá para a Rosângela. Tranquilo, pessoal? Então, é isso. A grosso modo, é isso. É dessa forma que nós colocamos frequência, tá? Nós vamos pegando o jeito aí do sistema. E eu também vou retomar o próximo tutorial, eu vou falar sobre notas e sempre dando uma retomadinha no tema anterior, tá? Obrigado pela atenção e espero que todos consigam aí sucesso com Sofia. Até a próxima.